É o reconhecimento que você recebe ao ser casado, né? Quando você não escolhe bem a sua digníssima, é isso que vai acontecer com você. Mas vamos analisar aqui primeiro e aí sim eu volto aqui com as minhas pontuações sobre esse conteúdo. Se vocês pensam em casar com homem pobre, vocês pensam duas vezes. Todo dia eu como só pão, gente. Não tem uma coisa diferente lá em casa. É só pão, todo dia. Ô, Giovana, não fala desse jeito não, tu sabe? Tanto que eu me esforço pra gente comprar pelo menos esse pão. Tinha tanta gente querendo comprar pelo menos esse pãozinho que come todo dia de manhã. Nem de pé a gente vai pra padaria, a gente vai de carro. Nesse carro velho. Nesse carro velho que te leva e te traz, Giovana, entendeu? Tudo que eu faço é com amor, com carinho pra ti, pra tu chegar agora e dizer isso pra mim. Que o pão é velho, que o carro é velho. Entendeu? Mas é mesmo. Eu tô mentindo por acaso. Giovana, eu não tô acreditando que tá falando isso pra mim não. E por que tu não caçou outra pessoa, Giovana? Pra tu Porque ver? eu não tenho condição. O velho rico que eu tinha, eu despachei pra ficar contigo, achando que tu tinha condição. Então volta pra ele, Giovana. Ele não Como te é que eu dava vou tudo. voltar? Ele não te dava Não tudo. como mais. Entendeu? Tudo que eu posso fazer por ti, eu faço. Mas eu tô achando um pouco. Então, soldados, aqui a gente percebe, né, a digníssima insatisfeita com a realidade que o marido dela consegue lhe proporcionar. Eu fico de cara, sinceramente, vamos analisar a latinha da criança, né, o VSM ali na casa dos dois, 1,5.2 e querendo exigir uma vida de luxo, uma vida de princesa, né, reclamando que tá comendo pão todos os dias. Deveria realmente estar suspendendo, né, o consumo de pão todos os dias, porque a gente está vendo aí que não está fazendo um bom efeito estético, né? Reduzir ou então trocar essa dieta. Se eu fosse esse cara, começaria a comprar era ovo. Agora, no lugar de comer pão, vai comer só ovo. Pelo menos ovo é proteína, vai ganhar um pouco mais de massa muscular e trocar um pouco aí dessa gordura, né? Brincadeiras à parte aqui, né? Eu me reservo aqui no direito de fazer essas brincadeiras, já que o conteúdo é público. De forma nenhuma eu quero ofender a pessoa do vídeo, tá? Isso é uma realidade que muitos homens enfrentam quando eles têm duas características. A primeira característica é ele ser blue pill. É um homem que não foi desperto ainda para red pill, que enxerga a mulher ainda, né, com aquela ideia como se ela fosse um ser angelical e que tem que levar o mundo, né, para poder ter uma mulher ao lado dele, né? Tem que estender sempre o tapete vermelho porque vai passar ali alguém super importante do Hall da Fama. E a segunda característica dos homens que eu consegui perceber desde que eu comecei essa criação de conteúdo, eu consegui analisar, é que eles têm um frame muito feminino. Geralmente são homens muito passivos, são homens que eles não expressam, digamos assim, a sua masculinidade, né? Eu acredito que quando algo não está bom, o homem ele deve se posicionar, ele deve chegar e tomar a rédea da relação e falar, cara, assim pra mim não dá. Só que esses homens de hoje eles já estão domesticados, né? É triste, mas é a realidade. Olha o que essa digníssima falou. Eu até pontuei aqui os frames mais importantes. Ela diz primeiro do pão, né? Ela reclama muito sobre a alimentação dela, que todo dia tá sendo igual. E ela vira e fala, mas nesse carro velho. Ou seja, ainda reclamando do carro, né? Eu queria, né, convidar essa digníssima a trabalhar, a ter que pegar um ônibus todos os dias, iguais milhões de brasileiros fazem, porque ali eles estão conseguindo ter uma condição ali que já está privilegiada, levando em consideração, né, a maioria do nosso país. Eu sempre falo isso até com a minha família, que graças a Deus a gente não pode reclamar, porque, né, você tem um carro, você ter uma condição legal, você ter um negócio, você ter uma empresa, você ter alguma coisa assim, cara, você já está ali entre a minoria do país. A verdade mesmo é que a maioria das pessoas não tem condições, né, nem de manter um carro. A maioria anda de ônibus mesmo e às vezes ali nem tem condição de comprar pão todos os dias, principalmente o tanto que o pão, tendo reajuste de preço, devido à inflação e tal, né, a gente vê que não é toda família que tem condições de comer todo dia, tá? O cara ainda, né, naquela frame toda feminina falando, poxa, Giovana, eu faço de tudo pra te agradar, faço de tudo por nós. Meu amigo, acorde, saia logo dessa Matrix. Pelo amor de Deus, você é um cara aí apresentável, até boa pinta, né? Parece aí que gosta aí de fazer uma academia, tá com o corpo ali até esteticamente assim dentro ali, né, do que é o padrão ali. Mete o pé, velho, mete o pé, vai ser feliz, entendeu, cara? Te garanto, cara, que se você ficar pegando esse dinheiro que você gasta todo dia de pão pra poder agradar essa deusa rara sua aí, você consegue estar investindo em uma alimentação melhor ainda pra você e focando na sua academia, que você monta um shape
e logo você tá com uma mulher muito melhor do que isso aí. Eu fico realmente, cara, me perguntando qual é a vantagem hoje em dia do homem que segue esse caminho. Porque, cara, sinceramente, nunca está bom. As mulheres ficam no Instagram idealizando vida de outras pessoas, pessoas que talvez já tiveram um passado muito mais privilegiado, famílias que já vieram, né, de uma condição abastarda. Ela fica vendo aquela esposa que é influencer, que tem um carro próprio, que leva os meninos pra passear, que não sei o quê. E aí quando ela vai ver que o mundo dela, a volta dela, ela não nasceu dentro desse padrão, ela nasceu no padrão de classe baixa, é óbvio que ela vai atrair um cara da mesma classe que a dela. Na verdade, essa ainda parece que conseguiu atrair até um melhor, porque pelo menos tem um carro, né? E ela aparenta não ter, né? Então assim, e ainda tá achando ruim. Qual é a opinião de vocês? A minha opinião é essa, cara. Hoje em dia, sinceramente, o cara que vai casar, eu sempre falo isso pra ele, que ele tem que filtrar muito bem, tá? Ele tem que filtrar muito bem a esposa dele, né? Porque eu sei que isso aqui foi talvez um conteúdo criado, digamos assim, mas o cara aceitar fazer esse papel, né? Aceitar a mulher dele falando dessa forma, cara, sinceramente, velho, isso é uma coisa que a gente não fala nem de brincadeira, né? Mesmo que seja um retrato, né, por uma brincadeira que eles tentaram fazer, a gente sabe que tem uma ou outra aí, né, para não dizer várias, que fazem isso diariamente com o marido. Coloca o marido numa posição de trabalhar para poder sustentar uma vida, às vezes, de um padrão mais elevado do que o cara conseguiria. Eu conheço vários homens que caíram nessa frame e trabalham em 2 empregos para poder sustentar um padrão que nem ele mesmo queria. Ele já cansou de falar pra mim, cara, pra mim, só de eu ter minha casinha, meu carrinho e poder comer o que eu quero ali, não faltar nada, tá bom, mas tem que trabalhar mais, né? Porque a mulher gosta de fazer tal coisa no final de semana, a mulher quer ir no shopping, a mulher quer fazer não sei o que. O cara mesmo só faz aquilo porque ele se sente obrigado. Ele se sente, cara, se eu não fizer isso, ela vai me largar, então eu tenho que fazer. Mas ele mesmo vai, ele vai nesses eventos, faz essas coisas, ele nem queria estar lá, entendeu? Então eu fico me perguntando, soldado, até que ponto nós homens vamos ser capazes de mulher e até que ponto nós vamos ficar vivendo uma vida idealizada por elas e não pela gente mesmo. Um homem atualmente em 2023, que tem ali seus 30 até 35 anos, ele só precisa ter uma casa, ele precisa ter um carro e ele precisa ter um videogame. Todo o restante, cara, a questão dele profissional, ele se desenvolver, ele estudar, ele conquistar as coisas dele, ele ter o dinheiro dele investido, tudo isso, mulher vai vir como consequência depois que você tiver tudo isso. Então, assim, o cara que entra nessa frame de se casar porque fica com medo de não ter ninguém, com medo de não conseguir sexo regularmente, esse cara, ele não se desbloqueou. Ele não entende que se ele investisse só nele, montasse um shape legal e tivesse uma boa condição e vivesse a vida do jeito que ele quis, ele iria acabar atraindo uma mulher que queria viver a vida da forma que ele vive e não ter que ficar se sujeitando a viver uma vida idealizada por elas e elas mesmas, da maioria das vezes, não trabalham e só exigem dele. Deixa seu comentário aqui, deixa seu likeão aqui, ajuda a gente a bater a nossa meta de 1000 inscritos para a gente poder continuar aqui fornecendo esse tipo de conteúdo, porque eu sei que é um conteúdo relevante. Aqui eu não estou para poder falar mal de mulheres ou algo do tipo, mas sim alertar vocês a fazerem as melhores escolhas quando você já tiver decidido aí, né, entrar numa relação, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Valeu!